Romanos capítulo 6, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo número 6. Esse tema que eu vou falar hoje, a postura do cristão em relação à sua nova vida. Olha que esse hino que acabamos de cantar, toda a igreja sabe. Coisas erradas eu andei fazendo, na condição de que? Pecador. Estava ali no pecado, fazendo coisa errada, na desobediência. A gente ouviu uma mensagem domingo: se quiseres e me ouvires, come o melhor, mas se manter rebelde, ou seja, no pecado, serei devorado. O pecado tem a consequência. O salário do pecado é o quê? A morte. A igreja sabe disso, a palavra de Deus, ela nos ensina. Faz 2 domingos que pela manhã na escola bíblica dominical eu sou professor, estou ensinando na classe dos candidatos a batismo, e eu estou falando nesse capítulo 6 de Romanos. Quem é da classe de batismo vai entender, está entendendo, tenho falado sobre a situação do homem. Veja esse versículo primeiro. O que é que o apóstolo Paulo escreve a esta igreja? Romanos capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Versículo 2, a igreja: de modo nenhum. Veja essa teologia, esse ensinamento da palavra de Deus. Nós morremos para o quê? Para o pecado. Nós morremos. Nós antes estávamos mortos no nosso delito e pecado. Cristo nos deu vida. Irmãos, esse texto não é difícil de compreender. Talvez a gente precisa entendê-lo melhor e viver essa nova vida. Veja o verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Vejamos. Fomos, pois, sepultados com ele na morte para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Permanece aí o verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele pela morte, pelo batismo. A palavra batismo, ela tem um significado no grego: batizou, mergulhou, e tem um simbolismo muito forte. Quando eu estou batizando, quem foi batizado por mim se recordar, na hora que a gente está levando para a água, morto para o mundo. Veja que simbolismo: morto para o mundo, morreu, está lá, e ressuscitando para uma nova vida. Esse é o simbolismo do batismo, e Paulo fala sobre isso nesta sua carta. Ele fala sobre a justificação do pecado pela graça de Deus. E aqui nesse texto a gente vai ver mais um pouquinho. Veja o verso de número 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. Na verdade, Paulo está dizendo, vai dizer isso com todas as linhas, que nós somos nova criatura. Veja o verso 6 agora. Esse verso 6. Sabendo isto, estamos sabendo disto, então, que foi crucificado com ele o nosso quê? Velho homem, para que o corpo do pecado seja o quê? Destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Olha a situação do homem, a nossa situação sem Cristo: morte, servindo ao pecado, nesse corpo que será destruído pelo pecado. E aqui nesse texto a gente vai ver, lendo ainda mais adiante, mas eu queria pensar um pouco nesse capítulo 6, fazendo um estudo mais abrangente, lendo o contexto todo. O estudo, se eu pudesse fazer um resumo bem breve, seria assim: uma vida longe do pecado. É isso que Paulo quer dizer. Agora nós temos uma vida transformada pela morte de Cristo e pela sua ressurreição. Então aqui a gente vai ver o tempo todo Paulo falando: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Versículo 8, veja o 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Isso aqui, todo esse texto, se a gente compreender o contexto geral, no capítulo 5, o capítulo anterior, veja o que é que diz. Justificado, pois, pela fé, capítulo 5 de Romanos, verso 1. Somos justificados pela fé, temos paz com Deus por meio
do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala da justificação pela graça, pela fé. E a gente vai ver no capítulo 7, Paulo também dando a orientação, e no capítulo 8, bem conhecido, versículo 1. Veja o 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas Paulo esclarece: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e livrou também da morte. Queridos irmãos, pensando sobre isso, esse texto, ele é muito profundo. A carta de Romanos é a maior carta que Paulo escreveu, e ela tem muitos conceitos fortes, estudando sobre a justificação pela fé e o perdão dos nossos pecados. Então, Romanos 6, Paulo apresenta motivos para não vivermos mais na prática do pecado. Eu queria compartilhar com os irmãos sobre os filhos de Deus, que andam com Deus, que tem uma vida transformada, lá em 1 João capítulo 3, coloca aí, varão, primeira carta de João, lá no final do Novo Testamento, os filhos de Deus e os filhos do maligno. João entra tratando desse mesmo assunto que Paulo está falando, a partir do verso 7, veja aí, primeira carta de João 3, verso 7, verso de número 7, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede de quê? Do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Paulo fala que esse corpo da carne, irmão Edson, ele será destruído, porque é um corpo que vive o pecado. Paulo diz assim: quem quiser que confie na carne, eu não confio. E no capítulo 8 de Romanos, volta para Romanos novamente, por favor. Romanos, capítulo de número 8, versículo 8. Vamos ver o 8:8. Depois a gente volta para a primeira carta de João. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que está na carne? Está no pecado, está numa vida sem Deus. Voltamos novamente, é importante esse versículo, no capítulo 3 da primeira carta de João, capítulo 3, agora o verso 9, a igreja pode me ajudar, vamos lá? Todo aquele que é nascido de Deus, pode até pecar, mas não tem prazer no pecado. Lembra daquela música? Porém Jesus não esquece do pecador que padece, mas não, logo fica triste. Eu pequei, eu fiz o que é errado, porque o Espírito Santo fica triste dentro da gente, que habita em nós, e você não quer continuar nessa vida de pecado, na mentira, fazendo o que não agrada ao Senhor. Então essa carta de João aqui, ele fala com clareza, ele diz, olha como é que vai se manifestar o Filho de Deus e os filhos do diabo. Vamos lá, 3:10, 1 João 3:10, toda a igreja. Nisto são manifestos É claro que João, ele vai aprofundar esse tema e falar das obras da carne, que é a discórdia, que é a inimizade, que é tudo aquilo que a gente vê lá em Gálatas capítulo 5, também falando sobre isso, as obras da carne e o fruto do Espírito. A obra da carne, ela é tudo contra o Espírito Santo de Deus. Agora vamos voltar para, novamente, Romanos capítulo 6. Nesses textos, irmão bíblico que a gente está lendo, eu queria que você prestasse bastante atenção. Talvez seja muita informação, mas preste atenção que esses textos bíblicos, o apóstolo nos dá não uma só orientação, mas nos exorta também quanto à nossa conduta como cristão, a nossa postura como servo de Deus. Primeiro, versículo capítulo 6, o verso 6, volta aí por favor. 6:6 de Romanos. Sabendo o que, irmão? Que Jesus Cristo morreu por mim. A gente vai ver em Romanos capítulo número 5, versículo 8, Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Você sendo pecadora, sendo pecador, Jesus morreu por mim e por você. Paulo fala sobre essa verdade. A gente não merece,
A Bíblia também diz, Paulo, que Deus encerrou a toda a desobediência para usar de misericórdia. Então, sabendo disto, lá em Gálatas 1:4, lá em Romanos 5:8, 2 Coríntios, todos esses textos falam da nossa condição, e nós sabemos disso, que nós somos pecadores. E Paulo diz assim, nós sabemos que nós fomos crucificados com ele. Romanos capítulo 6, nós já lemos, de 2-6, Paulo fala sobre esta morte para o mundo, e outros textos também, que morri, portanto eu estou liberto. Liberto de quê? Das amarras, do pecado. Você não faz mais a vontade da carne, você agora, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Irmãos, isso é uma luta que nós temos constantemente. Paulo diz que é uma luta, porque o espírito quer uma coisa, a carne quer outra, e a gente vive nessa luta constante, e precisamos ganhar isso em oração, em leitura da palavra, em humildade. Interessante que a gente precisa considerar isso. O velho homem foi levado à cruz com Cristo, cravado na cruz e ressuscitando para uma nova vida. Essas doutrinas, esse ensinamento, não só para quem está se batizando, para a igreja de uma forma geral. Então muitas vezes estamos vivendo como se realmente não houve um novo nascimento, mas agora nós somos novas criaturas. Veja o verso 11, 6:11, por favor. Assim também, considerando, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para quê, irmãos? Para Deus, em Cristo Jesus. Morto para o pecado. Não mais domina sobre nós a carne, o pecado. Por isso que Paulo diz em Romanos 8:8, que os que estão na carne não podem agradar ao Senhor. E eu quero dizer, irmão, que isso é uma luta até o fim da nossa vida. É uma luta constante. Ninguém se iluda que é fácil ser evangélico, que é fácil ser crente. Não, crente pode até ser, mas o salvo é diferente, ele paga um preço. Nem tudo que vem na sua mente você pode dizer, ou pode ter que pedir a Deus misericórdia, sabe, irmãos? Porque não é fácil. A vida cristã não é fácil, é uma vida de renúncia. Considerai-vos o quê? Mortos para o pecado, vivo para Deus em Cristo Jesus. Morto para o pecado, agora vivo para Cristo. É o ensino da palavra de Deus. Está lá em Gálatas, Romanos, Colossenses. Tudo isso Paulo desenvolve esse tema, que nós morremos para esse mundo. Nós fomos mortos, e em Cristo agora nós temos uma nova vida. Por isso que Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e sou o quê? A vida. É uma vida nova. Às vezes chega aquela palavra, porque eu não levo desaforo para casa, mas a Bíblia já diz o seguinte, que a palavra dura suscita o quê? A palavra branda não, mas a palavra dura suscita a ira. E a palavra branda desvia o furor, a dura suscita a ira. Então a gente, para estar nessa vivência na carne, precisamos estar em oração. Então considere isso, que você já está morto. Agora tudo o que é pecado não glorifica a Deus, então eu considero morto para o pecado, sepultado agora para uma nova vida em Cristo Jesus. Irmãos, esse assunto tem deixado até de ser dito dentro das igrejas, e nós precisamos considerar isso. Estamos numa semana onde estaremos batizando 16 irmãos. 16 irmãos da nossa igreja que tomaram uma decisão de agora manifestar publicamente através do batismo que são nova criatura. Alguém que está no batismo aqui hoje pode ficar de pé, que vai se batizar o próximo domingo. Temos aqui alguns irmãos aqui, lá atrás também, nosso irmão João, a esposa dele também, pode sentar. Queridos irmãos, eles vão estar testemunhando para toda a IEBT, para todos que estão escutando, que agora decidiram uma nova vida. Então tem que considerar isso. Então a gente percebe, vamos cavar uma sepultura. O autor aqui diz, é um teólogo chamado Joaquim Anacleto, Messias Anacleto. Ele diz assim, que a gente agora deve cavar uma sepultura e depositar nela tudo que é lixo, pecado, e sobre este túmulo escrever o que está em Coríntios 5,17, quem lembra? 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, e as coisas velhas, tudo se fez novo. Irmãos amados, de vez em quando o velho homem quer ressuscitar. Eu sou crente, mas não sou besta não. E muitas coisas a gente começa a dizer. Tenha certeza de uma coisa, esse velho homem, essa velha mulher está morto. Agora, alguém vai até estranhar. O que é que está acontecendo com fulano? Está tão calminho. É você vivendo na graça do Senhor, vivendo pela misericórdia de Deus. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Então aqui,
agora nós devemos oferecer a Deus. Vamos ver aí, capítulo 6, versículo 13. 6,13. Veja o que é que Paulo escreve: nem ofereçais cada um dos vossos membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a quem? A Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Vamos ver o verso 19. Vamos ver o 19? Veja lá, o 19. Paulo diz assim: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servir a justiça e o que mais? A santificação. Não está escrito lá em Hebreus também? Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o comentário aqui do estudioso é o seguinte: como um ressurreto dentre mortos, você agora é uma nova criatura. Você pode dizer para seu irmão: você agora é alguém novo. Diga para seu irmão: é uma nova criatura. Aquela brabeza já passou. Você não é mais brabo mais não, nem braba não. Você agora é mansinho. Aprender de mim, que eu sou manso e humilde. Está complicando um pouquinho, tá? Porque de vez em quando aparece aquela mulher que parece que quer sacudir aquele homem, mas você agora pertence a Jesus Cristo. Eu posso ouvir um amém, irmãos? As coisas de Deus estão trabalhando na nossa vida, né? Não é de repente assim não, pastor. Alguém disse, né? Mas Deus está trabalhando. A vida do justo é como a luz da aurora, que vai o quê? Brilhando, brilhando. Daqui a pouco ela está uma santa. Tenha paciência, meu irmão. Vai ficar uma santinha, vai ficar um santinho. Mas Deus está trabalhando, porque aquele velho homem morreu. Agora você é uma nova criatura. Postura do cristão. Olha, continuaremos no pecado para que a graça aumente? Está no versículo 1. Paulo diz que não. Mesmo sendo justificado pela fé, não podemos viver agora como amantes do pecado, visto que, quando recebemos a Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, nós nos declaramos mortos para o pecado. Romanos 6:2. Esse assunto é muito forte para o novo convertido e para também os já os velhos, que precisa analisar a nossa vida. Nos dias iniciais da igreja, surgiram muitos falsos mestres, ensinando que uma carga maior de pecado glorificava a Deus, pois tornava evidente o seu amor e a sua graça. Não! Aí Paulo diz assim: nós vamos continuar no pecado para que a graça de Deus aumente? Não! Mas Paulo também ele diz: onde abundou o pecado, o que foi que aconteceu? Superabundou a graça de Deus. Para Deus, o sangue dele é suficiente para perdoar os nossos pecados. Um Deus santo é glorificado por um viver de santidade por parte do seu povo. Sobre isto o apóstolo Paulo ensina, utilizando o significado do batismo, que é sepultamento, para questionar os leitores como é possível declarar que estamos mortos para o mundo por meio do batismo, porque nós abandonamos o pecado e agora queremos ter uma nova vida para Cristo Jesus. Queridos irmãos, esse texto, esse livro, você vai lendo Romanos, começa do capítulo 5 até o capítulo 11. Lembra o que é que o 12 diz? Capítulo 12, vamos recordar? O acampamento da juventude, Paulo rogando aos irmãos: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o quê? O vosso corpo como por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Depois de todo o ensinamento do capítulo 1, da depravação total do homem, da distância do homem com Deus, Paulo agora fala de uma mudança através de Jesus Cristo. E agora o sacrifício, uma vida agora que glorifica o nome do Senhor. O versículo 2 a igreja sabe. Gostaria que os irmãos colocassem de pé, por favor. Olha o que é que Paulo diz agora para a igreja ali, que recebeu a Cristo, agora morreu para o pecado. E ele diz o seguinte: e não vos conformeis. Deixa eu ler uma realidade forte para a gente. Como seres humanos, sempre, eu falei isso no começo da mensagem, sempre vamos lutar contra os desejos da nossa natureza carnal. Existe uma luta, Paulo fala isso, da carne contra o espírito. Nem pense que vai ser fácil. Quero ler a Bíblia, vai dar um sono tão grande em você. E você não vai conseguir nenhuma página
vai dar aquela, sabe, irmão, tudo quer conspirar contra você. Vai até o telefone tocar, não já ouviram isso não? Vai até alguém, você vai lembrar, começar um papo que não termina mais, mas para não ler a palavra. Sabe, irmão, e com isso a gente deixa para depois e começa a se enfraquecendo. Veja o que é que ele diz aqui: a luta contra o pecado. Mas como filho de Deus, nós devemos ter prazer da santificação, de buscar uma vida com Cristo, de crescer, de melhorar. O grande desafio é ser melhor. O primeiro pensamento quando a gente acordar, pense em Deus. Senhor, me ajuda nesse dia, porque está cheio de armadilhas, cheio de provas, mas com o nome de Jesus Cristo, a gente em oração, Deus vai nos dar livramento. Você lembra que Davi disse no salmista, Salmo 119, escondi a tua palavra onde? No meu coração, para não pecar contra ti. É pela palavra e pela oração que o crente é santificado. Tem que ler realmente a palavra, tem que meditar na sua lei durante o dia, durante a noite. É bem-aventurado esse varão que lê a palavra do Senhor. Filho de Deus, precisamos ter prazer na santificação, não no pecado, porque morremos para o pecado. Diga para seu irmão olhando para ele: você morreu para o pecado. Diga para ele, vá. Eu queria dizer olhando para ele, mas você pode dizer: morreste para o pecado. Naquilo que você agora agrada a Deus, você agora vai fazer tudo que agrada o Senhor. E deixa eu lembrar do Salmo 37, versículo 4: agrada-te ao Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Tem coisa que você pergunta: por que Deus não me deu ainda? Começa a agradar a Deus. Você que é pai, com que prazer você tem com um filho que lhe agrada, com a filha que lhe agrada? Aí você começa realmente a manifestar mais e mais seu amor. É a verdade. Deus está desgostoso com os filhos desobedientes. Deus está triste. E um domingo eu provei aqui na Bíblia que Deus está irado contra os desobedientes. Tem gente que pensa que Deus está satisfeito porque Deus ele ama o pecador, mas aborrece o quê? O pecado. Então agora nós somos nova criatura. Incline sua cabeça nesse momento. Feche seus olhos. Senhor amado, pedimos perdão dos nossos pecados, Pai, porque a Tua palavra diz que a Tua mão não está encolhida para que não possa salvar, nem está gravado os Teus ouvidos para que Tu não possa ouvir, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o Santo Deus, para que não vos ouça. Então Deus, que cada dia possamos ter prazer na Tua lei, Senhor Deus, de ler Tua palavra, de Te amar, de fazer a Tua vontade, ó Pai. Mas, ó Deus, é tão difícil, porque, meu Deus, há uma luta constante, está isso na Tua palavra, porque o corpo, a carne, o pecado, ó Pai, mas que Ele não tenha domínio sobre nós, ó Pai, que cada dia possamos estar meditando, ó Pai, na Tua palavra, e assim, ó Deus, ouvindo a Tua voz, e dizendo não, ó Deus, aos desejos da carne, ó Pai. Pai querido, eu creio, Deus, que Teu Espírito Santo falou conosco, através dessa morte para o pecado, para o mundo, e agora ressurreto, para viver uma vida que glorifica o Teu nome, ó Pai. Que não temos mais prazer de andar no pecado, até pecamos, porque somos limitados, somos falhos, mas não temos prazer no pecado, ó Pai. Nós temos prazer em fazer a Tua vontade, ó Pai, e andar numa vida que glorifica o Teu santo nome. Ah, meu Deus, abençoa nossos irmãos que irão se batizar no próximo domingo. Que luta, Pai, quantas batalhas, ó Deus. Mas, ó Deus, não pedimos apenas por eles, pedimos também, ó Deus, pelos Teus servos, por toda a igreja, ó Pai, porque essa luta não só é com os novos, é também com os veteranos, com todos nós, passamos pela batalha, mas em nome de Jesus Cristo, ó Pai, crucificando, ó Pai, nossa carne, ó Pai, viver uma vida que glorifica o Teu santo nome, ó Pai. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra, nos dá uma noite de bênção, ó Pai, uma noite de paz, uma noite de reflexão, e quem sabe, ó Deus, alguém vai procurar ler o livro, essa carta que Paulo escreveu aos Romanos, ó Pai, e ver a luta que passamos, mas, ó Deus, também fala de vitória, e a vitória, Pai, é quando nos entregamos a Ti, ó Pai, morto para esse mundo, e uma vida que glorifica o Teu nome. Leva-nos em paz, ó Deus. Mais uma vez eu oro, aqueles que estão em casa, recebam também essa palavra, Pai, e possamos ter uma vida de santificação, que assim sim, ó Pai, vamos Te agradar, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós,
e sobre todo Israel, espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a todos. Uma noite de bênção, uma noite de paz. Não esqueça de orar, de ler a palavra e de buscar mais a Deus.